Graça e paz, amados. É uma alegria nós estarmos aqui reunidos novamente, ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para celebrarmos também a ceia do Senhor, partirmos juntos o pão e o cálice do Senhor. É uma alegria a gente sempre lembrar da nossa união que nós temos com o nosso Salvador. Amados, nós temos o nosso boletim. Eu não vou fazer exatamente a leitura inteira do boletim, mas todos os pontos, os conteúdos, o conteúdo que nós vamos ministrar aqui, exatamente na ordem do boletim. Então, se você preferir, pode acompanhar pelo boletim, até porque os versículos que nós vamos ler juntos estão na ordem do boletim. Então, ali acho que vai ser até mais fácil de você achar para a gente ler junto. Antes da gente entrar necessariamente no nosso texto, eu gostaria de compartilhar uma história, um testemunho de um irmão chamado Nate Saint. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar nessa história, desse testemunho desse irmão. O irmão Nate Saint, ele era um missionário, um piloto de avião, um crente, um filho de Deus, um crente no Senhor Jesus Cristo. E ele, uma determinada época da sua vida, ele, juntamente com outros 4 missionários, receberam um encargo do Espírito Santo de evangelizar uma tribo selvagem do Equador, a tribo dos Waldames, dos Aucas, uma tribo perigosa. E eles falaram: Senhor, mas será que é isso mesmo? Mas o Espírito Santo colocou no coração daqueles irmãos. Eu vou falar aqui mais do Nate Saint, da figura do Nate Saint, mas é ele mais 4 missionários, eram 5 missionários. A família foi contrária, falou: vocês não vão porque é perigoso. Pessoas já chegaram perto daquela tribo e já morreram com lanças. Mas o Senhor foi trabalhando, o Espírito Santo colocou essa certeza no coração da família também. E eles foram, primeiramente, tentando alguns contatos com a tribo. Como o Nate Saint era piloto de avião, ele passava por cima, jogava alguns presentes, jogava algumas cartas. Eles aprenderam algumas palavras da língua dos Waldames. A primeira frase que eles aprenderam é: olá, quero ser seu amigo. Jogaram aquela carta, alguns índios receberam bem, jogaram alimentos também. Aí depois, eles, enfim, desceram para evangelizar aquela tribo. Isso no ano de 1956. E para a tristeza da família, aqueles 5 missionários, Nate Saint e os outros 4, foram brutalmente assassinados. Todos aqueles que chegavam perto daquela tribo, os índios, eles entendiam que era alguma ameaça. Então, mesmo que alguns recebiam, outros agiam com violência. Infelizmente, aqueles 5 missionários morreram. Foram brutalmente assassinados. Localizaram o corpo de 4, de um dos missionários nunca foi localizado o corpo. Aquela família, amados, as esposas daqueles irmãos, elas tinham uma palavra daqueles irmãos, daqueles missionários, que antes de irem, eles falaram para as esposas: olha, independente do que acontecer com a gente, nós queremos que, se algo de ruim aconteça, que vocês continuem esse trabalho de evangelismo nessa tribo. Porque o Senhor tem pessoas para alcançar ali. E aquelas famílias não procuraram por vingança pessoal, não procuraram por justiça com as próprias mãos, mas liderado pela Marge, que era a viúva, a esposa do Nate Saint, desse missionário que eu disse anteriormente, liderado por ela, começaram um movimento de continuar tentando contato com essa tribo, até que um dia conseguiram descer na tribo. Os índios foram constrangidos pelo testemunho, creram na mensagem do Evangelho da graça de Deus. Ali começou uma reunião, uma igreja, e o mais impressionante, amados, o irmão que foi ordenado pastor da igreja era um dos assassinos, que era o Minkai. O nome dele é Minkai, ele era um dos assassinos daqueles missionários, e ele foi ordenado pastor. O Nate Saint era esposo da Marge, que ficou viúva, pai da Rachel e do Steve, que eram criancinhas na época. O Nate morreu com 32 anos. Aquelas crianças cresceram nesse contato com a tribo dos Waldames.
Indo lá, fizeram amizade com os índios lá, uma tribo que foi evangelizada e foi transformada. E uma coisa assim que é de nos constranger mesmo. O Mincai, que era o índio, um dos assassinos, que foi convertido ao Senhor, ele batizou nas águas os 2 filhos do Nate Saint, a Rachel e o Steve. O Steve cresceu, virou um dentista, continua até hoje, irmãos. Ele está vivo até hoje, continua até hoje com missões e levando produtos odontológicos nessa tribo no Equador. E uma outra coisa que é muito interessante, muito maravilhosa, que o filho do Steve, o Steve é filho do Nate, o missionário que morreu. Então o neto do Nate, que é o filho do Steve, teve a formatura desse neto. E ele não tinha figura do avô, afinal de contas o Nate Saint morreu assassinado em 1956. E o netinho, ele escolheu o Mincai, que é o assassino do avô dele, mas transformado pelo poder do evangelho, para ser a figura do avô dele na formatura dele. Amados, é uma história que nós ouvimos e nós ficamos constrangidos. Parte desse relato, parte desses acontecimentos é relatado num filme chamado Terra Selvagem. E até os irmãos quiserem ver algumas fotos do Mincai com a família e depois essa tribo convertida, eu tenho as fotos aqui no meu WhatsApp, se alguém quiser me mandar uma mensagem eu posso enviar. Mas o que nós vemos aqui, amados? Nós vemos aqui o poder transformador do Evangelho da Graça, que mudou a história daquela tribo. E nós ficamos constrangidos, porque, afinal de contas, se isso nos acontecesse, nós iríamos querer juízo da parte de Deus, vingança. E esse poder do Evangelho que transformou aquela tribo foi porque um dia, irmãos, ouviram as palavras de Jesus sobre o amor aos inimigos e colocaram essa palavra em prática. Então nós temos aqui caminhado em alguns ensinamentos diretos de Jesus em seu ministério terreno. Nós vamos começar a partir de hoje, se o Senhor permitir, alguns ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. E pela graça de Deus, hoje é a primeira parte sobre o amor aos inimigos. Como amar os nossos inimigos? Gostaria que os irmãos abrissem Lucas capítulo 6. É o primeiro texto aí também do nosso boletim, logo em cima. Lucas capítulo 6, versículos 27 e 28. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, 27 e 28. Esses versículos que estão expostos no boletim, os irmãos podem ler junto comigo. Digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Pai amado, essa é a tua santa palavra, Senhor. Nos dê espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Que o seu espírito traga convencimento e traga consolo e edificação da tua igreja. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, então Jesus está aqui no Sermão do Monte, que é um sermão famoso de Jesus, um sermão impactante. E ele acaba de fazer uma distinção entre uma lista de bem-aventurados e dos ai de vós, que ali é uma palavra de juízo, os bem-aventurados, os que creem, e a lista do ai de vós, que é uma palavra de juízo. E aí agora ele mostra quais são as evidências dos bem-aventurados. E ele começa aqui falando sobre o amor aos inimigos. Há muitas evidências, amados, que marcam aqueles que verdadeiramente nasceram de novo e têm a vida de Cristo. O arrependimento, a humildade, a separação do mundo, a obediência a Deus. Mas o traço mais fundamental que nós vemos nas Escrituras é o amor. O amor, primeiramente, ao Senhor, primeiramente a Deus. O amor à nossa família, aos irmãos, aos incrédulos e até aos inimigos. Por incrível que pareça e por mais difícil que seja para nós. O amor também aos nossos inimigos. Então esse ensino de Jesus, ele era impactante para todos aqueles que estavam vindo, inclusive para nós. Como nós podemos amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos odeiam? Jesus, ele ensinava em meio a essa multidão. Então ali nessa multidão tinha de tudo.
Todos os tipos de pessoa. Pessoas que estavam ali só para ouvir, só para atrás de curas e milagres. Pessoas que realmente seguiam Jesus. Os discípulos de Jesus que estavam sendo ensinados. Mas também havia representantes das seitas religiosas. Das seitas, os radicais religiosos. Da seita farisaica, dos essênios. E esse ensino de Jesus, com certeza, foi impactante para todos. Mas, especificamente, para seitas dos hipócritas religiosos, esse ensino de Jesus foi imoral e para eles foi uma blasfêmia. Foi imoral e foi... Com certeza eles ouviram e acharam isso abominável. Por quê? Porque se nós olharmos o código de moral dos essênios, isso tem até hoje, para quem quiser ver, tem lá um mandamento para que você odeie os seus inimigos. Na máxima dos fariseus, a mesma coisa. Então aqueles ouvintes estavam familiarizados com as suas tradições e eles entendiam erroneamente, baseados nas escrituras, que eles podiam odiar os seus inimigos. Mas eles não odiavam apenas os inimigos, eles odiavam a todos que se opunham às suas tradições. Quando eles ouviam, ame o seu próximo, eles entendiam que eram apenas pessoas da mesma etnia, da mesma crença. Mas quando nós vemos, por exemplo, Jesus no ensino do bom samaritano, no episódio lá em Lucas capítulo 10, o que Jesus mostra? Que o próximo é todo aquele para quem podemos exercer misericórdia. Vamos dar uma olhadinha no relato paralelo escrito por Mateus, desse mesmo sermão, no relato paralelo escrito por Mateus, que é o segundo texto ali do nosso boletim. Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44. É interessante isso aqui, para a gente observar com muita atenção. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, muitos aqui, equivocadamente, entendem que Jesus está fazendo uma citação do Antigo Testamento. Como se Jesus estivesse falando assim, olha, no Antigo Testamento estava escrito que era para odiar o inimigo, mas agora eu estou mudando tudo e agora é para amar o inimigo. Não é isso, amados. Jesus ele não está aqui fazendo uma citação da Escritura. Não existe um mandamento para que a gente odeie os inimigos nem no Antigo Testamento. Então por que Jesus diz isso? Ouvistes o que foi dito? Porque eles ouviam as tradições dos religiosos. Eles ouviam os códigos de ética e moral dos religiosos, as máximas dos fariseus. Eles ensinavam de forma errada, impunham aos outros e eles também eram ensinados de forma errada. Jesus ele diz que essas pessoas invalidam e transgridem a palavra de Deus, assim como Jesus diz lá no capítulo 15 de Mateus. Só uma aplicação rapidinha aqui para a gente pensar. Será que muitas vezes nós não fazemos isso? Que os religiosos estão fazendo aqui? Invalidar e deturpar a palavra de Deus, colocando as nossas opiniões e as nossas tradições acima do que a palavra de Deus diz? Para a gente refletir. Muitas vezes nós mesmos somos tentados a isso. Mas voltando, amados, vamos abrir lá em Levítico capítulo 19, versículo 34, é um texto que se encontra também ali no nosso boletim, para a gente ver que a palavra de Deus sempre incentivou o amor aos estrangeiros e aos inimigos, mesmo no Antigo Testamento. Então nós vamos abrir alguns textos. Levítico capítulo 19, versículo 34, a palavra de Deus diz assim: como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-los-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Amado, ame o estrangeiro, ame o pagão, ame o incrédulo. Lembra que você já foi inimigo, assim como o povo de Israel tinha que lembrar, olha, vocês eram estrangeiros. Lembrem disso. Vamos observar, agora, são dois textos que estão bem juntinhos ali no boletim. Primeiro vamos ler o de Provérbios, que é o que está depois no boletim ali. Provérbio, eu vou ler especificamente essa passagem aqui na tradução da NAA. Provérbios 25, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. E agora Êxodo,
capítulo 23, versos 4 e verso 5. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe o reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-los a erguê-los. Eu olhei esse texto aqui e é um desafio para nós, amados. Imagina você estar num trânsito aqui na cidade, está uma chuva, aquele caos, o trânsito não anda, aí você está passando tranquilo, arzinho ligado, ouvindo uma musiquinha que você gosta, sossegado, de boa. Aí você vê aquela pessoa que te odeia, aquela pessoa que fala mal de você, aquela pessoa que te calunia, lá na chuva trocando pneu, no meio do trânsito. Qual que é a nossa tendência natural? A gente passar e falar, cantando pneu de alegria, falar assim, eu acho é pouco. Falando em eu acho é pouco, esses dias infelizmente o meu time, o Corinthians, perdeu mais uma vez. Aí veio o Gui para mim, o irmão Gui, meu amado irmão Gui. Ele veio para mim destilando ódio, ele só manda um olhinho assim para mim. Ó. Aí ele destilando ódio do meu time que vai cair para a segunda divisão. Eu só mandei o versículo para ele, amado, amai os vossos inimigos. Eu falei para o Gui que eu ia comentar isso aqui com os irmãos. Mas é um desafio para nós, irmãos. É um desafio. A nossa tendência, então, ali naquele exemplo do trânsito, é a gente, achar legal, eu acho é pouco, e vazar. Só que a palavra de Deus nos chama, se você vir desgarrado lá o seu inimigo, vai lá e ajuda. Olha o texto bíblico que diz, no Antigo Testamento já dizia isso. Então Deus, ele sempre nos exortou a amarmos os nossos inimigos. E como amarmos os nossos inimigos? Com ações práticas. E é muito mais do que uma tolerância, envolve fazer o bem com atitudes. Então aqui é importante a gente ressaltar que o amor aos inimigos, ele não quer dizer que nós temos que ter sentimento de carinho, sentimento de afeto por aquelas pessoas que nos maldizem, por aqueles que nos maltratam, nem que a gente fique forçando situações para ser o melhor amigo da pessoa. Não, agora a palavra está falando para amar, agora eu vou ser o best friend forever. Não vai. Não é isso, amados. A palavra de Deus aqui, quando ela fala sobre o amor, ela fala sobre um amor prático. O Senhor, ele não está pedindo, quando nós vemos aquelas traduções do amor na língua grega, várias traduções do amor, diferentemente da nossa, que só tem uma. O Senhor não está pedindo aqui o amor storge, que é o amor de afeição natural. Ele também não está pedindo o amor eros, que é o amor romântico. Ele também não está pedindo o amor filia, que é o amor de amizade. Mas o Senhor está requerindo dos seus filhos aqui o amor ágape, que é o amor sacrificial. É uma atitude de benevolência com essa pessoa, independente do que ela fez com você. Independente se ela te maltratou, você agir com amor, com atitudes práticas. Então, em quase toda a Bíblia, o amor ele é definido muito mais por um verbo do que por um substantivo. Então, quando nós lemos assim, amem seus inimigos, a gente pode entender, sejam amorosos com seus inimigos. É muito mais atos do que sentimentos. É como nós nos comportamos e não meramente como nós nos sentimos diante dessas situações. Porque quando essas situações chegam, a gente se sente com raiva, com chateação. Mas não é como a gente se sente, é como a gente vai agir perante essa situação. Então, Pedro, você está dizendo que eu tenho que gostar da pessoa? Não. Eu estou dizendo que você tem que amar a pessoa. Ué, mas gostar é amar? Não é, não. Como nós vimos aqui na Bíblia, na palavra de Deus, como a palavra de Deus nos convenceu, o amor é muito mais do que meramente um sentimento. Nós precisamos desconstruir esse entendimento de amor como um mero sentimento. O que nós precisamos considerar, assim como o Senhor faz aqui na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a gente lembrar sempre que nós éramos inimigos de Deus, nós éramos estrangeiros das moradas celestiais, e mesmo assim nós somos amados por Deus. E mesmo assim nós recebemos misericórdia e perdão. Qual foi o maior ato de amor prático da história da humanidade? O maior ato de amor foi Jesus morrer a nossa morte e nos dar a sua vida pelo poder da ressurreição. Esse foi o maior ato de amor.
Vamos ler o texto que está lá em Colossenses, capítulo 1. Amados, vai ter alguns versículos aqui que está em negrito aqui no boletim que eu vou só citar. Alguns eu vou parar para ler. Mas você consegue achar aí Colossenses, capítulo 1, versículos 21 e 22. A palavra de Deus diz assim: E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aleluia, irmãos. Aleluia. Aqueles que creem no Senhor, aqueles que um dia foram levados ao arrependimento, aqueles que se arrependeram de seus pecados, do seu pecado, foram unidos a Cristo. E esses não vivem mais para si, pois eles têm uma vida nova em Jesus Cristo. Porque se a gente for viver para si, nós vamos odiar o inimigo, nós vamos retribuir o mal com o mal, mas nós queremos que é Cristo que habita em nós. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. O Espírito Santo nos diz assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E muitas vezes nós nos pegando vivendo para si, né? Retribuindo ofensa com ofensa, retribuindo mal com mal. Então a gente precisa lembrar todos os dias, considerar todos os dias, que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas por aquele que morreu e ressuscitou por nós, por Cristo que habita em nós. Eu só vou citar esse texto de Romanos capítulo 15, que fala que também Cristo não se agradou a si, como está escrito: as injúrias dos que o ultrajavam caíram sobre ele. Ele era injuriado, ele era ultrajado, mas ele não se agradou a si mesmo. Está lá em Romanos capítulo 15. Então, para a gente começar a tentar responder essa pergunta: como amar os nossos inimigos? Uma coisa é fato e é o fundamento para que isso seja possível. Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo, para a obra suficiente de Jesus, todos os dias, considerar que nós morremos para esse mundo, que nós morremos para as nossas vontades, assim como nós cantamos aqui essa música maravilhosa do irmão, mais da tua vida em nós. Nós precisamos passar por esse tratamento diário da cruz. A obra de Cristo foi suficiente e de uma vez por todas para a remissão de todo aquele que crê e para a salvação de todo aquele que crê. Mas a consideração é todos os dias de nossas vidas. Consideremo-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos também entender que Deus amou os inimigos quando nos resgatou. Nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, está em Romanos capítulo 5. E precisamos também levar sempre esse morrer do Senhor. Pedro, então você está dizendo que eu tenho que amar até aqueles que eu quero esganar, aqueles que eu não suporto, não consigo olhar a cara. Eu não estou dizendo, a palavra de Deus está dizendo. É muito difícil, amados, mas nós queremos que por Cristo que habita em nós, o Senhor pode fazer uma obra na nossa vida. Eu vou ler uma historinha aqui que eu achei muito interessante. Certa vez um homem foi visitar seu pastor dizendo que queria se divorciar de sua esposa. O pastor aconselhou: primeiramente, a Bíblia diz para você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, Efésios capítulo 5. O homem respondeu: mas é impossível, eu não tenho mais sentimento por ela. O pastor retrucou, segunda tentativa aqui. Lembre-se que Jesus também falou para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, Mateus capítulo 22. Você não consegue amá-la assim? O homem argumentou: ela me maltrata, se ira comigo, parece que me odeia, nós não somos mais próximos. O pastor respira fundo e diz: só tenho mais uma palavra do Senhor para você: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Lucas capítulo 6.
É só pela graça de Deus, meus irmãos. É só pela dependência do Senhor e olhando para a obra da cruz, levando esse morrer de Cristo, com essa vida nova que o Senhor nos deu. Só assim, amados, que senão é impossível. Pai, por misericórdia, que a vida de Cristo seja manifestada em nós. Uma observação importante. Como que nós harmonizamos todo esse ensinamento de Jesus com os relatos bélicos do Antigo Testamento, de matanças com os inimigos de Israel, toda aquela guerra do Antigo Testamento, com o povo terreno de Deus? Como que nós harmonizamos esse ensino de Jesus com esses ensinamentos da Antiga Aliança? Com os salmos imprecatórios de vingança, nós temos salmos no Antigo Testamento de vingança. A gente precisa entender, amados, que sempre que nós vemos pedidos de vingança na Bíblia, são sempre para Deus vingar os inimigos das guerras contra Israel, e nunca vingança pessoal. A vingança pertence ao Senhor e não a nós. Esses opositores de Israel no Antigo Testamento eram opositores nacionais e não pessoais. Aquele que foi crucificado e ressurreto com Cristo não deve cultivar o ódio e nem agir com espírito de vingança. Por mais difícil que seja a gente entender, a gente precisa olhar para a Antiga Aliança, para aquela dispensação, e entender que Deus usava Israel como juízo para povos ímpios em ambientes de guerra. E o contrário também. Deus já usou também povos ímpios para tratar com Israel em juízo. Agora, nós aqui vivemos na Antiga Aliança? Alguém aqui tem inimigo nacional, inimigo bélico? Alguém aqui é israelita e ainda vive em guerra? Graças a Deus não. Então nós precisamos entender isso, amados. O Senhor, Ele nos exorta a descansarmos em sua perfeita justiça e bondade, mesmo que muitas vezes a gente não compreenda. A nossa mente ela é limitada, influenciada pelo pecado. E tem coisas que às vezes a gente lê e nós não entendemos os propósitos do Senhor. Mas nós confiamos que Ele é santo, justo e a sua vontade é perfeita. Então o Senhor nos chama a descansarmos. Então nós não fazemos parte do povo de Israel, não vivemos na antiga aliança, não estamos com inimigos bélicos. Mas o texto bíblico nos diz, esse que nós lemos no início, que aqueles que nos odeiam, que os nossos inimigos são primeiro aqueles que nos odeiam. São aqueles que nos odeiam com atitudes, com invejas, que mostram claramente que não gostam de nós. Os nossos inimigos são aqueles que nos maldizem, o texto bíblico diz. São aqueles que nos amaldiçoam, torcem contra nós, falam mal de nós. É o famoso olho gordo aí na gíria popular, né? O olho de gordura. Sabe? Você vê que a pessoa está torcendo contra. A pessoa te maldiz, te amaldiçoa. E os nossos inimigos também são aqueles que nos caluniam, que nos acusam falsamente, que nos acusam injustamente. E até o pastor Glênio me lembrou também, me alertou, que muitas vezes também os bajuladores podem ser os inimigos. Às vezes os bajuladores, aqueles que demonstram que querem amizade com você e ficam te bajulando, às vezes esses por trás estão te caluniando, maldizendo, te odiando. Para a gente se atentar a isso. E muitas vezes também os inimigos somos nós, tá? Quando nós odiamos, quando nós maldizemos e quando nós caluniamos, os inimigos somos nós. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso também. Então, como agir? Será que é simplesmente tolerar? Muitas vezes a gente tolera com o maior sacrifício, né? A gente tolera uma acusação dessa, uma situação dessa, a gente fala, oh meu Deus, olha como eu estou sendo bíblico. Olha como eu estou sendo igual Jesus, olha, estou tolerando. Não é só tolerar. Não é só tolerar. Não é simplesmente tolerar, mas amar com o amor de Cristo. Primeiro, reagir de uma forma branda, o que já é um desafio, quando acontecem essas coisas, alguém te calunia, alguém levanta a voz com você, você está sendo injustamente acusado, já é difícil reagir de uma forma branda. Geralmente a gente rebate do mesmo jeito que veio. Então, primeiro reagir de uma forma branda e depois agir fazendo bem, perdoando, abençoando e intercedendo.
e também pregando o evangelho da graça. Nós vemos aqui os pedidos de oração, aqui no telão. Um desafio, irmãos, a gente começar a colocar de vez em quando aqui os nossos inimigos. Porque o irmão virou para mim esses dias e falou assim: eu tenho orado pelos meus inimigos. Ah, é? Tenho, para que Deus mande fogo no de juízo. Então assim, olha, orar para que Deus derrame juízo não é errado. A palavra nos encoraja a orarmos para que Deus traga justiça. Agora, a palavra também nos encoraja para que a gente ore para que essas pessoas sejam alcançadas pela mesma graça que nos alcançou. Vamos ler de novo o texto inicial do nosso boletim? Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 28. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Pai amado, como eu tenho falhado nisso. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus irmãos. Trata conosco pelo poder da ressurreição de Cristo. Muitas vezes nós, mesmo como novas criaturas, nós que temos agido como inimigos. A gente fica caçando: quem são meus inimigos? Quem que me calunia? Quem que me odeia? Quem que me maldiz? Quem que não me perdoa? E às vezes a gente está com rancor no coração, a gente está odiando alguma pessoa, a gente está caluniando, está maldizendo, está amaldiçoando. Então às vezes os inimigos somos nós. Nós já saímos de inimigo de Deus para amigo de Deus, mas nós ainda muitas vezes agimos como inimigos. Será que nós não temos realmente agido dessa forma? Quem vem à sua mente quando nós falamos aqui de falta de perdão, de rancor, de inimizade, de ódio? Quem que vem à sua mente? Será que você não está carregando um monstro aí? Se o Espírito Santo te lembrou de alguém aí, irmão, confesse ao Senhor sua incapacidade em perdoá-la. Clame a Deus em arrependimento, para que Ele derrame amor no seu coração. Ore por essa pessoa ainda hoje. Se possível, vá se retratar com essa pessoa. Eu digo se possível porque essa pessoa faleceu já. Se possível, se retrate. Faça a sua parte pelo poder que há na vida de Cristo. Entregue essa causa ao Senhor. E experimente a libertação desse fardo em nome de Jesus. Então o Espírito Santo vai tratar com algumas pessoas aqui, eu creio. E vai trazer à mente aquela pessoa, aquele fulaninho mesmo, que ainda ficou mágoa para trás, ficou rancor, ficou ódio, ficou coisa mal resolvida. Que o Senhor trate e traga libertação, eu creio, em nome de Jesus. Amados, então Jesus, ele clamou ao Pai perdão aos seus opositores. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não revidou os insultos e ele entregou o julgamento ao Pai, sabendo que receberia toda a ira por nossos pecados. Vamos ler o texto de 1 Pedro 2, 23 e 24. 1 Pedro 2, 23 e 24. Se todos localizaram, vamos ler juntos. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aleluia, amados. Estevão também é um exemplo. Estevão, ele estava sendo injustamente apedrejado até a morte. A gente tem noção disso? A gente não tem noção disso. Do que é você ser injustamente apedrejado até a morte. E qual que foi a atitude de Estevão? Pai,
perdoa-lhes. Senhor, não lhes impute esse pecado. E com essas palavras, Estevão morreu. O apóstolo Paulo, ele abençoou quando foi insultado e procurou conciliação quando foi caluniado. Nós vemos isso, nós não precisamos ler o texto, mas 1 Coríntios 4, 12 e 13, só vou citar. O apóstolo Pedro, ele também diz, não pagando mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo. E nós? Será que nós temos vencido o mal com o bem? Existe uma frase que diz assim: retribuir o bem com o mal é diabólico. Retribuir o bem com o bem é humano. E retribuir o mal com o bem é divino. Amados, se nós não vivermos esse amor de fato, nós não odiamos o pecado em sua totalidade. Porque nós não amarmos os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam, é pecado. É desobediência a Jesus Cristo. Então, se tem uma coisa que a gente tem que odiar, é o pecado e não os inimigos. Se tem uma coisa que a gente tem que detestar e odiar, é o que Deus odeia. O que Deus odeia, amados? O pecado, não os inimigos. Nós éramos inimigos de Deus, e Ele nos amou com graça e misericórdia. O nosso testemunho, ele muitas vezes tem sido muito triste. Será que nós nos enquadramos nas atitudes dos bem-aventurados? Ali, um pouquinho antes do nosso texto, que Jesus diz? Ou nós temos envergonhado o Evangelho com atitudes mundanas? Esses dias eu envergonhei o Evangelho com atitudes mundanas. A minha esposa sabe o que aconteceu. Eu retribuí o mal com o mal, a ofensa com ofensa. Eu estava, enfim, aconteceu uma situação, não preciso entrar em detalhes, mas eu fui, na minha opinião, injustamente caluniado e eu não agi com brandura. Depois eu cheguei em casa e falei, amor, eu estou completamente arrependido. Que eu dei um péssimo exemplo do que é ser uma nova criatura. Então que o Espírito Santo nos convença a cada dia, irmãos. Anteriormente, num estudo que nós trouxemos aqui, nós vemos que misturar a vida escrava do pecado com a nova vida em Cristo é fazer remendo. Não funciona. Você alegar que você ama o Senhor, que você é uma nova criatura e viver como o mundo vive, não vai dar certo. Não vai funcionar. Você está remendando as coisas. O Senhor nos faz novos de fato para que a gente viva como o Senhor nos chama. Se nós tentarmos, irmãos, seguir os passos de Jesus aos moldes de nossa antiga vida, nós falharemos miseravelmente. Nós necessitamos da graça, do Espírito Santo e da vida de Cristo para que isso seja possível. Será que nós temos levado o morrer de Jesus para que a sua vida se manifeste em nós? Mais da tua vida em nós, como nós cantamos aqui? Vamos abrir juntos aqui o último texto aqui do nosso boletim. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, dos versos 14 ao 21. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça.
Não deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Quando nós olhamos ali, quando ele diz dai lugar à ira, é dai lugar à ira de Deus. Porque a ele pertence a vingança. Eu já vi gente pegando esse versículo isolado, falando aqui, ó, para dar lugar à ira. Para dar lugar à ira de Deus. Deixar a ira com ele. A justiça é dele, não nossa. A vingança é dele, não é nossa. Amados, então esse assunto ele é vasto. Tem muitas complexidades. É difícil para nós. Existem outras questões a serem tratadas, como por exemplo, o olho por olho, dente por dente, que Jesus parece que rebate ali no Sermão do Monte. Será que realmente era uma licença para vingança pessoal com as próprias mãos? Como nós interpretamos esse ensino de Jesus e harmonizamos com esse ensino do amor aos inimigos, o olho por olho, dente por dente, por exemplo? O que significa oferecer a outra face? Será que o cristão não pode mais ter defesa pessoal? Ué, como nós interpretamos da forma correta o oferecer a outra face? Deixar levar a túnica, dar a todo que nos pedem. Então Jesus, amados, ele continua nesse assunto do amor aos inimigos até o versículo 36 do Evangelho de Lucas, ali capítulo 6. Se o Senhor permitir, pela graça de Deus, em breve, nós seguiremos nesse assunto em uma próxima oportunidade aqui. Que pela graça de Deus e dependência do Espírito Santo, vivamos essa palavra. Ouçamos a voz do Senhor e a exercitemos por Cristo que habita em nós. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Saindo daqui, nós seremos colocados em situações complicadas. Quais serão nossas reações e nossas ações? E pela graça de Deus, amados, eu gostaria que a primeira atitude começasse aqui hoje, na ceia do Senhor. Nós celebraremos aqui a ceia do Senhor. Primeiramente, lembre que você era um inimigo e foi perdoado por Deus. E se você ainda carrega mágoa por alguém, carrega rancor por alguém, confesse ao Senhor, entregue ao Senhor e participe da ceia do Senhor conosco. Vamos partir o pão, vamos tomar do cálice do Senhor e saindo daqui, se possível, vá se retratar, se reconciliar e busque a paz com todos os homens. Pai amado, como nós negligenciamos a Tua palavra. Que o Senhor trate o nosso coração e nos ensine a amarmos os nossos inimigos, fazendo o bem aos que nos odeiam, para que sejamos testemunhas vivas do Evangelho da graça. Nos livre também, Senhor, de nós agirmos como inimigos. Que nesse momento de ceia, o Senhor tire de nós todo o peso, todo o fardo, todo o rancor, toda a mágoa, pois a Tua palavra diz que o jugo de Jesus Cristo é suave e o fardo é leve, e é no nome dele que nós oramos. Amém.